Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso treinamento Carreira Jovem Advocacia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre petição inicial na prática. Eu quero nessa aula tratar com vocês sobre aspectos bem práticos da petição inicial, sobre dicas pontuais e não tratar sobre tudo aquilo que é a petição inicial, aquela coisa enfadonha que nós já conhecemos, né? Eu acredito que mesmo quem nunca teve um contato com o processo sabe o que é uma petição inicial, né? Então, por ser uma peça que todo mundo sabe o que é, mas é a peça mais importante do processo. Então, a gente tem que ter, como é que eu posso explicar? A gente tem que ter um conhecimento, uma técnica de redigir, de elaborar uma petição inicial que vai nos diferenciar, que vai dar o nosso estilo e que vai conseguir entregar para o juiz aquilo que o nosso cliente precisa. A petição inicial nada mais é do que aquela peça processual que inaugura o processo e que através dela a gente vai conseguir traduzir para o juiz, ou seja, a gente vai levar o problema do cliente, do cidadão, ao Estado juiz, para que o Estado juiz convoque o réu a partir dessa petição inicial para formar a relação jurídica processual e todo o processo vai se desenrolar e ter os seus desdobramentos a partir da petição inicial. Tá bem? Então vamos aqui para os slides para a gente continuar. A petição inicial, o que é? Nada mais, nada menos do que a peça mais importante do processo, porque é ela que dá início e delimita toda a atuação jurisdicional. Essa questão de delimitar a atuação jurisdicional implica dizer que o poder jurisdicional, o poder judiciário, o juiz, ele não age de ofício, com poucas exceções, mas em regra, de acordo, se nós estivermos falando da petição inicial, do processo, dos pedidos, o juiz ele vai ter os seus poderes decisórios limitados aos pedidos e requerimentos que são feitos dentro do processo. Então, por isso que é muito importante. O juiz não vai poder decidir além ou a quem ou diverso daquilo que a parte pede. É estritamente aquilo que a parte pede. Então, a gente tem que ter uma noção muito boa, pessoal, muito exata daquilo que a gente está levando ao Poder Judiciário para que nós não tenhamos prejuízo na defesa dos nossos clientes, tá bem? Então, eu sugiro para vocês depois a leitura do artigo 319, mas basicamente o artigo 319 é o que regulamenta quais são os requisitos da petição inicial, o que a petição inicial tem que ter, quais são os seus elementos básicos. Então, toda petição inicial, ela começa com o endereçamento, que é o juízo a que é dirigida. E aí eu recomendo a vocês o estudo sobre as competências no processo civil, para que vocês saibam para onde dirigir a pretensão de vocês, dentre as possibilidades que a lei nos faculta, tá? Segundo, qualificação das partes. Isso aqui está em ordem, tá, pessoal? O artigo 319 está na ordem do que aparece a petição inicial realmente na prática, tá? Então é uma ordem que tem que ser seguida. Segundo, a qualificação das partes completa. Terceiro, fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, normalmente uma petição inicial vocês vão ver da seguinte forma. Endereçamento, qualificação dos fatos. A gente vai narrar os fatos. O que são, o que aconteceu, quais são aqueles fatos que aconteceram no âmbito do direito material que estão trazendo ao judiciário para a sua atuação. O que o Estado juiz tem que resolver? Então, é nos fatos que nós vamos ser o mais detalhista possível para trazer, mas claro, sempre de acordo com o objeto do processo, ter aquele filtro para trazer apenas aquilo que é mais relevante, porque muita coisa irrelevante acaba destoando o foco do processo e prejudica a análise do juiz depois, tá? Então, os fatos, de forma concisa, precisa, objetiva, mas abordando o máximo das situações que são necessárias abordar no processo, tá? Depois, segundo ponto, os fundamentos jurídicos, que são nada mais é do que você vai fazer uma subsunção dos fatos ao direito. Vai mostrar para o juiz, excelência, o fato que aconteceu aqui, ele está previsto na lei tal, no artigo tal, por isso eu peço isso. Então, por isso que o terceiro elemento da petição inicial é o pedido e as suas especificações, tá? Existe um brocardo jurídico que se chama iure et de iure. Significa que o juiz sabe a lei. Então, rigorosamente, a gente não precisa trazer na petição inicial teses mirabolantes, artigos de lei, um monte de jurisprudência. Em regra, não, porque o juiz ele sabe o direito. Mas por que nós temos essa prática, esse hábito, né,
de trazer na petição inicial vários artigos de lei, dispositivos legais, né, jurisprudência, porque tudo isso ajuda a formar a convicção do juiz. O juiz, por mais que ele não esteja limitado aos fundamentos, mas aos pedidos, ele vai utilizar sim, vai ter uma certa carga persuasiva desde que o advogado saiba utilizar de maneira inteligente isso na sua petição. Muitas petições que eu faço, eu não coloco artigo de lei nenhum, eu coloco um ou outro, porque o juiz sabe, né? Exceto, é claro, se a gente estiver tratando de uma situação muito peculiar, se nós, por exemplo, estivermos tratando de uma questão de direito municipal, que esteja na lei orgânica do município, em algum regulamento, o juiz não tem obrigação. O juiz ele é obrigado a conhecer a legislação federal, mas essas legislações estaduais e legislações municipais, cabe à parte o ônus de comprovar seja a sua existência, seja a sua validade. Então a parte tem que provar que aquela lei é incidente. O juiz não é obrigado a conhecer essas legislações mais abaixo da legislação do âmbito federal, tá bem? Isso é uma coisa muito importante de se saber. Logo após a fundamentação jurídica do pedido, vem os pedidos. E aí os pedidos são a parte mais importante da petição inicial, porque é os pedidos que vão limitar os rumos da atuação jurisdicional. Não adianta eu narrar que o meu cliente sofreu um dano moral e pedir a condenação ao dano material. E o contrário é a mesma coisa. Não adianta eu narrar que ele sofreu um dano material e pedir um dano moral. A gente tem que ter uma congruência entre, ou seja, tem que ter, porque obviamente, pessoal, vocês vão ver depois que a falta de correlação entre os fatos e os fundamentos jurídicos e os pedidos conduz à inépcia da petição inicial. Se da narrativa fática não conduz uma relação lógica, uma leitura lógica aos pedidos, significa dizer que a petição inicial é inepta, tá bem? Outro ponto, valor da causa. É muito importante, toda causa tem que ter valor. Então, se de repente a causa não tem valor estimado, não tem como se estimar ou quantificar o valor da causa, se coloca o valor de alçada. E aí cada tribunal tem o seu. Então é muito importante vocês saberem isso. Você simplesmente pesquisa no Google, valor de alçada TJRS, por exemplo. Vai aparecer lá. É bem simples, tá? Outro ponto é fazer o protesto pelas provas. Isso aqui tem que ter, mas depois todo juiz, lá na hora de sanear o processo, ele vai dizer que a parte tem que reiterar as provas que ela pretende produzir. Porque mesmo a gente colocando na petição inicial, a gente tem que reiterar depois. Tá? E por último, a opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Isso aqui foi uma grande inovação do CPC, mas que hoje em dia eu vejo ser muito pouco utilizado, tá? Porque os juízes hoje em dia, em regra, era para eles citar o réu para comparecer à audiência. Mas como a audiência de conciliação e de mediação, em muitas situações, elas se mostram ineficazes e elas, inclusive, tornam o processo mais moroso, os juízes têm dispensado a realização dessa audiência, e aí sim, se as partes fizerem requerimento, ele obviamente designa. Então, hoje em dia, por exemplo, o processo eletrônico nem precisa constar mais na petição inicial isso aqui, porque tem na própria EPROC, por exemplo, a opção pelo interesse ou não na realização de audiência de conciliação. Então a pessoa marca ali no sistema e resolve, tá? Quais são os elementos da petição inicial? A petição inicial, como eu falei, ela tem as partes, causa de pedir e pedido. Toda petição inicial, além daquelas outras formalidades essenciais, mas ela é identificada, o processo ele é identificado a partir disso. Por quê? Se nós tivermos identidade de partes em outro processo, nós podemos ter uma litispendência, mas a litispendência não se dá apenas com identidade de parte, ela se dá com a identidade de parte e também de causa de pedir e pedido. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter também, podemos ter o quê? Uma conexão de processo, ou uma continência também, mas como é que vai acontecer a conexão à continência? Se a causa de pedir e o pedido forem semelhantes. Tá? Às vezes até a causa de pedir e o pedido podem ser idênticos, mas se as partes forem diferentes, não existe nenhum tipo de impeditivo a isso. Certo? Então é muito importante a gente saber ter uma noção exata desses três elementos. Parte é aquele que pede em face de quem se pede. Parte é autor e réu. Tudo que não for autor e réu é terceiro. Tá? Causa de pedir é a razão da demanda. O fato é a narrativa dos acontecimentos que levam à propositura da demanda. E o fundamento jurídico é a tese jurídica por trás daqueles fatos, conforme eu tinha falado. Então a causa de pedir é muito importante num processo judicial.
Terceiro, o pedido, que é a indicação de qual a tutela jurisdicional que a parte está pedindo ao judiciário. Nós temos vários tipos de tutela. Nós temos tutela declaratória, tutela condenatória, tutela mandamental, tutela constitutiva negativa e tutela executiva lato sensu. Se vocês não conhecem muito bem o conceito de cada uma delas, sugiro que vocês estudem, porque é uma teoria de pontos de Miranda, né? A constante 5 de pontos de Miranda. Porque basicamente todos os pedidos que foram feitos num processo vão ter uma dessas 5 naturezas, ou até mais que uma delas, ou até todas. Tá? Condenatória, para condenar alguém a fazer algo. Declaratória, para declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Mandamental, para obrigar a parte a fazer algo. Executiva lato sensu, típica das ações de reintegração de posse, das ações possessórias, porque vai se dar uma execução para determinar que a outra parte, aquele bem seja retornado ao patrimônio da outra pessoa. Executiva lato sensu e constitutiva negativa, para que o juiz vai desconstituir uma relação jurídica existente. Certo? É muito importante conhecer porque todos os pedidos vão estar lastreados em uma dessas 5 tutelas, tá bem? Qual a diferença agora de emenda para aditamento? É muito importante a gente conhecer na prática essa diferença, porque no dia a dia é muito comum que o juiz, ao receber a petição inicial, ele verifique que existe algum tipo de vício, mas eu vou falar depois, que isso aí significa a emenda da inicial. O aditamento da petição inicial nada mais é do que uma alteração objetiva da lide, ou seja, do pedido. O objetivo é no sentido do objeto, e o objeto é o pedido. Então, até a citação, o autor pode alterar o pedido sem o consentimento do réu. E após a citação até o saneamento, ele pode alterar desde que haja concordância do réu. E depois do saneamento, ele não pode mais alterar, porque ali já existe uma estabilização da demanda, e que é impossível, a partir dali, sob pena de ofensa à duração razoável do processo, né, a todos os outros princípios processuais, até mesmo da cooperação, o processo vai se tornar inviável se a parte pudesse ficar alterando toda hora. Então, por isso mesmo que existem esses limites. Até a citação, a relação processual ela não se formou, então o réu não foi citado e não sabe a existência do processo, o autor pode aditar. O aditamento nada mais é do que uma alteração do pedido, seja para acrescentar, seja para suprimir ou alterar algum pedido que ele já fez. Tá? E após a citação até o saneamento, só se houver a concordância do réu. No entanto, nada impede que ele entre com uma outra ação apenas com um pedido diverso. Tá? Isso não vai caracterizar a litispendência. A emenda da petição inicial, por sua vez, ela é uma espécie de correção da petição inicial sem que haja a alteração do pedido. Ocorre quando o juiz manda juntar algum documento, complementar ou esclarecer alguma informação, por exemplo. Ela é um tipo de complemento da petição inicial. Ela é uma forma de aperfeiçoamento da petição inicial. Uma vez determinada e a parte não faça a emenda, o que pode acontecer? O magistrado pode indeferir a petição inicial. Então, o exemplo de emenda. O juiz pode emendar para incluir, determinar que emende o autor a petição inicial para incluir, daqui a pouco, um litisconsorte necessário, né, na lide. Emenda inicial para juntar um documento, emenda inicial para corrigir a qualificação, emenda inicial para esclarecer um pedido, emenda inicial para corrigir o valor da causa. Tudo isso são hipóteses de emenda e é muito comum. Então é muito importante a gente conseguir dominar todas as técnicas de petição inicial e tudo aquilo que a petição inicial exige do advogado para evitar essas emendas, porque essas emendas elas atrasam o processo. O processo, muitas vezes, ao receber a petição inicial, o juiz já poderia, daqui a pouco, já despachar sobre o pedido liminar, daqui a pouco ele já podia mandar citar o réu, ele vai mandar voltar para o autor corrigir o vício. Então, é muito ruim, né, contraproducente, que uma petição tenha uma determinação de emenda. É claro que muitas vezes o advogado não vai ter certeza naquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai entrar. E aí ele entra a si mesmo e o juiz, como o Estado juiz fiscalizador do bom andamento do processo, verificando um vício ali que vai comprometer o bom andamento do processo, vai determinar que o autor emende a petição inicial para que aquela irregularidade seja sanada. O indeferimento da petição inicial, que eu tinha falado antes, é uma hipótese em que a petição inicial ela não preenche, de certa forma, os seus pressupostos legais. Existe um vício tão grande que impossibilita que ela seja recebida pelo juiz e, sendo recebida, para que o processo tenha o seu regular andamento.
O artigo 330 do CPC fala que a petição inicial será indeferida quando for inepta, e a inépcia eu vou explicar depois o que é, quando a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321 do CPC. Eu recomendo a leitura porque são hipóteses que não são tão usuais assim no dia a dia. Mas essas três primeiras que eu falei são muito importantes. O que é a inépcia da petição inicial? O parágrafo 1º do artigo 330 responde: quando faltar pedido ou causa de pedir. Esses dias eu fiz uma contestação em um processo que não tinha pedido. O autor narrava, tinha o pedido, não tinha parte, tinha causa de pedir, mas não tinha pedido. Então, o que acontece nesse tipo de situação? O juiz vai mandar o autor emendar a petição inicial para fazer o pedido, porque sem pedido não tem petição inicial, não tem processo. Então, quando faltar pedido ou causa de pedir, é inepta a petição inicial. Se o pedido for indeterminado, fora das hipóteses em que a legislação admite pedido genérico. Então, aqui eu recomendo a vocês o estudo do tema dos pedidos, porque o tema dos pedidos demanda um estudo bem aprimorado das formas de pedido, de cumulação dos pedidos, quando é possível fazer pedido genérico. Por exemplo, é permitido fazer pedido genérico quando não é possível, desde logo, estimar a extensão da obrigação do réu. Então, é possível fazer pedidos genéricos em determinados, em algumas situações que o próprio CPC autoriza. Fora disso, a petição inicial é inepta, tá? Terceiro, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Isso aqui, pessoal, é puramente falta de preparo do advogado que não consegue expressar o que ele quer. Porque a gente tem que, como uma obrigação da nossa profissão, dominar a palavra, dominar a redação, a técnica jurídica, porque a gente precisa mostrar para o juiz claramente o que o nosso cliente quer, o que aconteceu e o que ele quer, e por que ele tem razão naquilo. Basicamente, essa é a nossa função. Então, se eu reputo ser o erro mais grosseiro, que quando a gente não conseguir explicar para o juiz o que a gente quer. Então, é muito importante a gente conseguir aprimorar, e nesse treinamento você vai conseguir isso, tá? Para evitar que a sua petição inicial seja indeferida com base aqui nesse inciso terceiro. Quarto, se a petição inicial contiver pedidos incompatíveis entre si. Significa o quê? Daqui a pouco a parte pede faz pedidos que, se o juiz defere um, ele não pode deferir outro. Faz pedidos que não se coadunam. Vamos supor que ele pede para que seja declarada existente uma relação jurídica e depois ele pede para que seja desconstituída no item seguinte. Então não há como o juiz apreciar os pedidos porque eles são incompatíveis, eles são colidentes, são conflitantes. Então, aqui é uma hipótese que é mais difícil de se ver, mas essa hipótese do inciso terceiro, e também do inciso primeiro são hipóteses bem comuns, mais comuns do que se imagina, então é muito importante que a gente, enquanto advogado, não cometa esses erros. Certo, pessoal? Eu quis trazer aqui para vocês os principais pontos que nós devemos ter atenção ao fazer uma petição inicial. Na parte 2 dessa aula, eu vou fazer aqui com vocês uma petição inicial do zero e vou explicar, vou trazer uma situação hipotética aqui e vou explicar como é que a gente vai fazer a petição inicial para aquela situação do absoluto zero, de maneira artesanal, porque é a forma que eu acredito que melhor funciona na nossa advocacia. Tá bom, pessoal? Nos vemos na parte 2 dessa aula.